Boa tarde, Marcelo. Muito obrigada. A Associação de Ciclismo de Alfenas, a Ciclo, criada em 3 de outubro, criou então agora, após estar oficializada em 2025, uma série de atividades. Uma delas é homenagear as pessoas que são importantes, significativas para que o ciclismo em Alfenas exista, né? Nós Uhum. estamos aqui nesse momento porque pessoas como você discutiram, articularam e deixaram um legado aí no ciclismo para a cidade. Boa tarde, Márcia. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, por ter a honra, né, de iniciar essas entrevistas, né, que você está fazendo. É um prazer muito grande estar aqui, né, e agradecer vocês, agradecer pela indicação, né, por poder estar aqui conversando, falando um pouquinho de ciclismo, né, um esporte que a gente tanto ama, que a gente gosta e que a gente quer que esse esporte cresça, né, e evolua, não é isso? É isso, o objetivo é esse, né? Vou apresentar um pouquinho para vocês brevemente, porque, lógico, o currículo dele é muito extenso, né, pessoal? O Marcelo Tavares, então, ele é um professor, lembrado por todos os alfenenses, né, pelo seu legado. Iniciou sua trajetória, né, defendendo o ciclismo em um grupo de pedal, participando de competições, o conhecido Thunder Bikes, né, E, que ingressou aí nesse perfil de competições. Depois ele criou a sua própria equipe, a Extane, e representou ela, vestiu a camisa representando a Alfenas em muitas competições também. Vestiu a camisa da equipe de ciclismo de Alfenas por um bom tempo, trouxe grandes resultados também, o qual eu pude conviver com ele nesse período é, de tempo, né? Foi uma grata satisfação. E ele celebrou então grandes conquistas e sendo então aqui merecedor por isso de ser o nosso primeiro homenageado a ciclo. A sua vasta experiência como doutor em ortopedia, um fisioterapeuta renomado, treinador esportivo, praticante de corrida de rua, ciclismo como atleta amador. Correto, professor? certinho. É isso, né? É, Fiz um isso. resumo. Claro que é muito mais, né, gente? Quem for consultar o currículo do professor lá, é muito mais amplo. Para começar a nossa conversa, então, professor, eu queria perguntar para você, né? Anos competindo, agora deu uma pausa, né? Como Isso. você se sente hoje? Então, eu tive um problema de saúde, aí já vinha, né, 14 anos competindo, treinando assiduamente, né. Eu treinava de 20 a 24 horas por semana, fora academia, e dedicava também ao trabalho, ao estudo, né, tinha que dar aula, enfim, cuidava da família, e já vinha já de um tempo querendo dar uma parada, né. Então surgiu um problema de saúde e eu tive que afastar, né? O médico me pediu para afastar. E aí eu afastei por volta de um ano e recentemente eu tenho voltado a pedalar, tenho mais assim como bem amador mesmo, turista, né? Então, ultimamente, graças a Deus, tenho essa, essa Deus nos permite, né, de voltar e eu uso medicamento, né? Mas eu consigo pedalar, consigo às vezes dar uma corridinha, ir na academia, né? E tô bem, graças a Deus, né? Eu fico muito feliz de ter participado desde o início do ciclismo alfenense, né? Eu comecei como ciclista, né, em torno de 7 anos de idade, onde meu pai me deu uma bicicleta que era para entregar carne, eu lembro disso. E depois, mudando para Alfenas, eu conheci alguns amigos, colegas que iam competir de bicicross. Então eu comecei a minha participação no ciclismo, no bicicross, competindo no Campeonato Mineiro, em Poços de Caldas. E depois, né, conheci o pessoal é, do Big Bike, né, que é uma loja antiga de Alfenas, né? O Ricardo, o Pança, né, o Fábio, todos faziam parte. E acabei iniciando no mountain bike, né? Minha mãe comprou uma bicicleta dessas de magazine e ali a gente começou, né? Isso foi mais ou menos em 89. Depois eu competi ainda durante a faculdade até 96, né?
E depois eu fui estudar. Em 2008, 2009 eu voltei a treinar e foi onde eu mais me dediquei à participação em competições. Que bacana, hein? Então, desde 7 anos. E aí fica a pergunta, então, qual foi a principal motivação para pedalar, né? É, na verdade, o meu pai era treinador de futebol. Meu pai era bem conhecido, treinava, era diretor, técnico. E eu nunca fui bom no futebol, a verdade é essa, né? Então ficava aquela vontade, né? Por mais que eu treinasse, o futebol é realmente um dom, né? E eu então comecei a pedalar dessa maneira que eu contei, né? E essa motivação foi crescendo dentro de mim, porque eu comecei a participar e queria ganhar, e aí eu fui me dedicando, 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 até que a gente conseguiu ter êxito, né? Mas não foi fácil, né? Quando eu retornei em 2009, por exemplo, eu fui participar, eu achava que eu estava super treinado. Fui participar de uma competição do Big Biker, quando ele já tinha 9 anos. O Big Biker, então, tinha ali em torno de 1.000, 1.500 ciclistas que participavam de cada competição. Eu lembro que eu cheguei em número 170, e eu achei aquilo, falei que absurdo, né? Então eu comecei a treinar, procurei um treinador, eu e o Leilton, a gente procurou um treinador, e atualmente ele é o treinador da seleção brasileira de mountain bike, Cadu Polazzo. E a gente treinou com ele, né? Eu, como era também professor e conhecia a fisiologia do exercício, comecei a estudar também, junto com o treinador, que foi me ensinando, dando os passos ali. Depois fiz alguns cursos de ciclismo e comecei eu mesmo a mexer com as planilhas de treinamento, né? Então, a motivação, ela nasce lá de trás, né? Na infância, né? E é isso. Ai, que bacana que o futebol te perdeu. E aí a bike É a bicicleta, né, Marcia? se destacou e muito, né? Eu acredito muito em destino, né, Marcelo? Era para ser assim, né? Era para ser assim, com certeza. E aí, nisso tudo, né, fica aquela pergunta, né? Quem é você, né? Como que você se define? Então, eu sou uma pessoa que até outro dia, quando só contar uma coisa, eu fui consultar, né, com esse problema de saúde, e aí o médico perguntou: "Você é muito metódico?" Aí eu falei: "Não, não sou não." A minha esposa na mesma hora: "Você é sim", né? Então, eu sou muito metódico, disciplinado, tento tento fazer as coisas da melhor maneira possível, né? E quando as coisas não dão certo, falo onde foi que eu errei, né? Então eu me cobro muito, né? Nesse sentido. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é que acaba você fazendo as coisas de melhor possível, né? E o lado ruim é que a gente se cobra, né? E dentro do ciclismo, onde eu só consegui ter êxito cercando todas as variantes, né? Então, assim, o que que eu fazia? Eu treinava corretamente em hora, em frequência cardíaca, em potência, cuidava de tudo da bicicleta, né? Aprendi a mexer em tudo na bicicleta, né? Toda a parte mecânica, eu consigo montar e desmontar uma bicicleta e foi mesmo me dedicando, né? Estudando, correndo atrás, né? No treinamento também, mesma coisa. Na nutrição, né? Corri atrás, estudei, publiquei artigos na parte de nutrição esportiva, né? Estudei bastante. Então, eu fui cercando todas as variantes da minha pessoa, na parte de nutrição, na parte de treinamento e também da bike. Aí o que que variava? O variava chegava lá na competição, o terreno era diferente, o meio ambiente mudava, né? Às vezes tinha que atravessar rio para uma determinada competição, chegava lá, chovia. E para mim o pior de uma competição é chover. Então, como que eu me defino? Eu me defino essa pessoa que se dedica, né? Se dedica ao máximo, se envolve, mergulha de cabeça. Quando eu vou, e isso acaba, né, às vezes frustrando a gente algumas vezes, né? Porque aí você fala, nossa, mas me dediquei tanto, chegou lá, furou o pneu, né? E é assim mesmo. Aí foi bom que a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com essas situações, né, que são inesperadas,
das competições, né, e também da vida, né? Sim, com certeza. Uma curiosidade, né? O grande Marcelo, a gente sabe de todos os louvores, né, dos méritos. Mas e aí, né? Todo mundo caiu da bicicleta, né? É, Famosa compra de terreno. Marcelo comprou terreno? comprei terreno várias vezes, não foi uma vez não, muitas vezes, né? Ah, a gente competia aí pelo menos uma vez por mês durante 14 anos, constante, sem contar o tempo atrás, lá para trás, antes da faculdade. Então, assim, quanto mais você se expõe, mais você está sujeito a isso, né? O pior tombo que eu levei, eu lembro também foi no Big Biker lá, eu lembro foi em 2015 e eu estava liderando a prova, eu estava uns 15 minutos na frente do segundo colocado. E aí tinha chovido, nós fomos passar numa poça d'água e a gente estava enfileirado, o cara da frente entrou um pouco mais na poça d'água e minha roda estava muito colada nele. Caiu tudo um efeito dominó, caiu todo mundo na poça d'água. Na hora ali eu furei o pneu, arrumei, né? E senti uma dor no tórax. E aí terminamos, né? O segundo colocado, pra você ter ideia, o segundo colocado chegou 10 segundos atrás de mim. Então eu perdi 15 minutos arrumando roda, cheguei com a roda no chão. Mas aquele dia eu ganhei a competição. E ganhei o campeonato também. Isso para mim é memorável porque depois eu fui descobrir que eu tinha fraturado duas costelas. E eu nem percebi a dor no momento, né? E aí depois, como a gente é da área, eu já sabia que não tinha muito o que fazer. Era só tomar medicamento para dor e fiquei sentindo dor aí uns 6 meses, né, da costela. Nossa, pedalar com duas costelas quebradas, pelo amor. O Isso mais, aí. o mais engraçado, assim, é que a gente foi sair de férias e minha esposa, você tá com dor, né? Então você vai ficar quieto. Eu falei, não sei não. No outro dia eu saí para correr. Então era assim, né? Eu não conseguia ficar parado e logo já comecei a treinar. Um mês depois já estava treinando bike, né? Por causa da posição que você fica na bike, então doía bastante a costela, mas dava para andar, dava para correr. Então sempre foi assim, né? Uma luxação de clavícula também, um tombo treinando, né? Mesma coisa, né? O médico falou, não, você vai ficar parado. Eu falei, vou, né? 3 dias depois eu estava no rolo, né? Treinando. E é assim, né? Mas isso gera resultado, né? E te convence que você pode superar os obstáculos, né? Superar as dificuldades, né? Sim, o poder da resiliência faz o atleta, né? Faz um vencedor, né? E pensa, se você estivesse no futebol, você ia ficar 3 meses em recuperação. É, eu costumo dizer, é assim, com todo respeito aos atletas de futebol, mas assim, o ciclismo é um esporte que exige você não sentir dor, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Tanto a dor ali física, na hora, por exemplo, você tem que dar um sprint, você já está no limite máximo, que você tem que dar o último sprint, tua perna já está queimando, você já estava com sede, quer dizer, toda uma situação de pressão psicológica, você tem que dar, né? Então, esse é um amadurecimento, né? Um treinamento, amadurecimento, que você vai se convencendo que você consegue fazer isso, né? Sair além daquele limite que você acha que você tem aquele limite, né? Sim, com certeza. Não é, eu brinco muito, que a gente puxa muita sardinha para aquilo que a gente gosta, né? Mas o psicológico do ciclista é diferente, né? Ele tem que superar e vivenciar situações muito atípicas e ter uma tomada de decisão muito rápida, né? Uhum, exatamente.